Esse aqui vai ser um guia prático de como que você consegue criar agentes sem saber programar. Eu não vou te vender a ideia fácil de que você vai conseguir criar agentes só com esse vídeo, não. Você vai conseguir criar agentes vendo o tutorial desse vídeo. Obviamente que eu não vou passar pelos termos mais específicos e tal, mas você vai conseguir sim eh, criar agentes sem saber programar. E esse aqui é o seu roadmap. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o que que você quer automatizar, né? Eu vou dar um exemplo muito simples e muito claro do que a gente automatiza dentro da Click, que é a minha empresa de IA. Basicamente aqui nós automatizamos áreas que têm um valor agregado muito grande para o cliente em específico. Por exemplo, um infoprodutor ou um dentista ou um cara que mexe com agronegócio. Esses caras eles têm muitas vezes uma demanda muito específica em áreas que podem ser extremamente automatizadas com agentes. Por exemplo, suporte. Vamos supor que você é um infoprodutor que está passando por um lançamento e sempre que você faz um lançamento, enche de suporte o seu WhatsApp. É gente pedindo senha, é gente pedindo coisa com cartão que deu errado, que quer link de novo e assim por diante. Bom, isso pode ser resolvido extremamente bem com agentes de IA. Porque basicamente o que você vai fazer é, você vai plugar uma solução específica dentro do seu WhatsApp. As pessoas elas vão entrar em contato com o número do suporte normalmente, mas no lugar de ter uma agência humana ali, vai ser uma agência de IA, vai ser uma inteligência artificial ali, um agente que tem tools e memória para dar suporte para aquelas pessoas. E como que funciona na prática? Bom, basicamente a gente vai criar uma automação no N2N. Essa automação no N2N vai ter tools, vai ter ferramentas específicas para conseguir fazer o suporte daquela pessoa. Então, por exemplo, tem um dado muito interessante aqui da nossa empresa que a gente uma vez colocou para rodar um agente de suporte e esse agente de suporte ele ficou confuso com uma dúvida de um aluno. Não sabendo como responder esse aluno, ele não inventou nada. Ele basicamente falou: bom, eu não sei responder sua pergunta, o que que eu vou fazer? Eu vou passar para o atendimento especializado sua pergunta para você conseguir ter o melhor resultado possível. E por que que a gente faz isso? Para evitar alucinação. A alucinação da IA é uma das coisas que mais trava as pessoas de começar, porque, enfim, é muito falado nesse meio, mas é muito possível mitigar esses erros e fazer com que eles não aconteçam com frequência e muitas vezes não aconteçam at all, assim, de fato. Porque vamos supor que você, que nem eu falei no exemplo, essa pessoa ela fez uma pergunta muito técnica. Eu consigo programar esse agente para sempre que a pessoa fazer uma pergunta técnica, ele vai interpretar, ele vai entender que aquela pergunta é técnica e ele vai bloquear aquela pessoa de conversar com ele de novo. Bloqueando aquela pessoa, ele vai ativar uma tool que vai enviar, vai notificar o atendimento humano, e o atendimento humano vai chamar aquela pessoa para progredir com o atendimento. Então, o suporte ele é muito bom como agente porque ele basicamente faz uma triagem. Ele vai tirar todas as pessoas que têm dúvidas que são repetitivas, por exemplo, onde eu acesso o curso, meu cartão deu bloqueio, como é que eu compro de novo, quanto que é, eu já sou aluno, eu tenho desconto. Todas essas dúvidas que, se você é infoprodutor, você sabe que rola muito e que te desgasta muito, e que muitas vezes você tem que contratar uma pessoa só para ter, enfim, aquela mente ali, tal, dentro do suporte. Muitas vezes aquela pessoa, ela também não dá conta, e você pode ter um agente de IA rodando ali 100%, 24 por 7, né, na sua operação. Outro agente possível é o agente de atendimento, né? O agente de atendimento, ele basicamente é quase um agente de suporte, mas ele faz o atendimento por completo. Ele não tem aquela tool necessariamente de bloquear a conversa e mandar para um suporte humano, né? Ele vai fazer aquele atendimento
especializado ali, por exemplo, você é um dentista e você quer marcar uma calma dele, alguma coisa do tipo com um cliente, e você vai lá e esse cliente entra em contato com você e quer fazer uma raspagem, quer fazer um clareamento, ele vai conversar com a IA e ele não vai nem perceber. Porque o grande ponto dos agentes hoje em dia é que nós já passamos pelo teste de Turing. E o teste de Turing, para você que não é da computação, ele basicamente fala que a partir do momento que as máquinas, a partir do momento que os seres humanos eles começarem a conversar em um chat e não conseguirem identificar quem é humano e quem é máquina dentro das respostas possíveis, a máquina venceu. Ou seja, ela conseguiu meio que interpretar a forma como o ser humano escreve, como o ser humano se interpreta via texto. E isso daí já acontece hoje muito bem. É super possível que eu clone uma pessoa que tenha bastante dados espalhados pela internet, que seja uma pessoa pública, por exemplo, e faça o fuzuê com ela. Tipo, eu posso fazer vídeo, eu posso fazer clone em texto, eu posso fazer muitas coisas. Não recomendo, porque no Brasil é crime, falsidade ideológica, né? Enfim, não é uma ideia que eu tô dando, mas eu tô falando que é super possível e que se você for usar para o bem aqui, você vai se beneficiar muito bem, porque basicamente você vai ter uma pessoa ali que vai estar 100%, 24 por 7. E, enfim, se você fosse pagar uma pessoa 24 por 7, imagina quanto que isso daí sairia no ano, principalmente por carga de sindicato, não é? Porque, enfim, as pessoas elas não trabalham 24 por 7 por uma questão fisiológica e por uma questão sindicalista. Não é possível trabalhar mais de 8 horas no Brasil, porque CLT, não é? E leis trabalhistas. E o último são vendas, né? Qual que é o oxigênio de qualquer empresa? Vendas. Então, nada melhor do que nós fazermos um agente que atua diretamente nas vendas. E as vendas é a mesma premissa do suporte e do atendimento. Eu já trabalhei como técnico de informática dentro de um call center que estava cheio de vendedores. E o que a gente podia ver dentro daquele call center ali que eu sempre reparei era que basicamente os vendedores que estavam ali, cada um tinha o seu setup com um PC e um script, eles ficavam plugados, às vezes 6, 7, 8 horas por dia. A maioria era turno de 6 horas ali, atendendo aqueles leads que chegavam e seguindo um script. Basicamente, aquele script era criado por um gestor e o gestor ele tinha controle e acesso a todas as causas que aconteceu dentro dos vendedores dele. E quando um vendedor ele chegava a um ponto em que o script não dava certo, o gestor ele era acionado e tentava, por exemplo, gerar mais um argumento ou quebrar uma objeção, e a partir dali ele poderia fazer a avaliação daquela call para melhorar o script. E todo esse processo pode ser super automatizado hoje em dia. Você pode gerar o script com base no seu conhecimento, se você for da área de vendas, ou gerar o script com base no conhecimento dos maiores vendedores do mundo, pedindo para que a IA faça um prompt em cima daqueles conteúdos. Gerando esse script, a IA vai seguir o passo a passo ali, interpretando as perguntas do usuário e assim por diante, para ficar aquela coisa, aquela linguagem natural que sempre rola ali dentro do chat do WhatsApp e tal, para não parecer de fato um robô. Depois, se ele fechar a venda, ele vai te dar o ok. Se ele não fechar a venda, ele vai sofrer uma avaliação por outro agente, um segundo agente dentro desse agente de vendas, que vai avaliar o que aconteceu ali dentro daquela série de mensagens para sofrer um loop infinito, que depois desse fluxo de mensagens ser avaliado, o segundo passo é, de fato, melhorar o script. E você, como humano, como gerente, como gerenciador desses agentes, vai dar o ok e vai aprovar ali o que aconteceu de fato dentro do script
para ele ser alterado, né? Então isso aqui é sensacional, é muito bom e só tende a ficar melhor, porque agora nós vamos começar a entrar dentro das IAs via áudio. As IAs de áudio hoje em dia elas já estão muito boas, ótimas, mas elas não têm um custo tão bom. Então, muitas vezes é por isso que você não vê a maioria das IAs hoje tendo a opção de áudio. E também tem mais um equivalente ruim para o áudio. Ele não se propaga, ele não se propagar dentro dos agentes de IA, que é porque a IA, as LLMs em geral, essas soluções, elas vêm do inglês nativo. E por conta delas virem do inglês nativo, muitas vezes o nosso idioma, o português, ele não fica muito bom. E por não ficar muito bom, vai gerar uma estranheza, vai gerar aquela falsa conexão que pode acabar acarretando numa não venda, num não suporte, em um não atendimento, né? O segundo ponto que você tem que ter a noção é qual é o seu capital disponível, né? Por exemplo, se você falar que tem R$ 0 hoje, eu vou te falar para você começar numa coisa chamada GPT Maker. Você pode até anotar aí, chama GPT Maker. E é isso. Por quê? Porque o GPT Maker tem uma interface fácil. Ele é fácil de entender, ele é fácil de usar, só que ele é bem limitado. Você não consegue fazer diversas automações em cima daquele agente, assim por diante. Mas é possível. Você pode também ir em outro aplicativo que chama DeFi, DIFY, DeFi, se você tem zero capital. Se você tem um capital para ser investido, por exemplo, 150, R$ 200 por mês, você pode ir para o localhost, que é N8N, para criação dos seus agentes, beleza? E se você já tem um capital bom para investir, para entrar na área, para ter essa solução de agentes, e você quer uma coisa mais robusta e tal, o N8N ele te serve também, mas você pode muito bem procurar uma, um agente criado via código. Também é muito robusto e pode ser atrelado a uma aplicação já existente. Então, se você tem um site, etc., você quer aplicar esse agente dentro do site, é super possível via código, beleza? Então, vamos para o próximo nível, que é o nível de conhecimento, né? Então, a gente precisa entender também aqui, quando você quer criar agentes, qual é o seu nível de conhecimento dentro daquele programa ali. Então, você sabe programação? Sabe código? Sabe? Então, se você sabe programação, você pode ir direto nos agentes de código. Eu diria que você vai direto para o Windsurf, para o curso e etc., para começar a criar esses agentes de fato. Se você não sabe programação, você pode ir direto para o no-code, para o N8N, para criar um fluxo desse tipo aqui, que é um fluxo que roda por trás aqui dos nossos agentes. Eu estou abrindo isso aqui, porque, enfim, eu sou meio maluco mesmo, mas aqui é um fluxo que ele entende tanto texto quanto imagem. Você pode ver aqui, ele recebe. Isso aqui é áudio. Ele entende tanto texto quanto áudio. Aqui tem algumas explicações e tal. E ele vai, como eu falei aqui, ele tem uma memória, a parte de tools aqui, e aqui tem a parte de despacho da mensagem, que é basicamente a forma como que nós utilizamos aqui dentro da agência para fazer esse despacho. Como de fato aplicar tudo isso que eu já falei, né? Primeiro você precisa entender que eu não sou o dono da verdade, que você pode entender muito mais no YouTube. Então, use esse vídeo aqui como um guia prático mais rápido. Eu entendi agora que eu quero no code. Eu quero automatizar meu suporte. E eu tenho 200, R$ 300 livros ali para investir. Então, eu vou começar a pesquisar no YouTube agora como fazer agentes de vendas, agentes de suporte, no code no N8N. Você tem que ter muita paciência, mas você tem que ser muito veloz.
Isso é extremamente importante. Muita paciência, muita velocidade ao mesmo tempo, porque nós vivemos em um mundo extremamente veloz hoje em dia. Se você constrói a sua solução rápida, coloca ela no mercado rápido e testa, valida rápido, isso é de muita importância, beleza? E você tem que começar a utilizar IA todo dia para entender como de fato modelar e programar essas coisas dentro do seu dia a dia, beleza? Se você quer cortar caminho, obviamente existe a solução que é pegar a minha consultoria. Você vai acessar o link que está aí na descrição desse vídeo por padrão, mas o link é basicamente christianoficial.blog. Vai vir aqui nesse primeiro link chamado consultoria na página, vai ler isso aqui, o que se trata a minha consultoria, vai colocar seus dados aqui do que você quer falar na consultoria. Se fizer sentido para mim e para você, eu vou ter muito orgulho e prazer de fazer negócio com você, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!